Uma guerra entre grupos de milicianos parou uma cidade inteira no estado do Rio de Janeiro. Tiroteio, em plena luz do dia, um estudante universitário morreu e 2 crianças foram baleadas. Infelizmente, a guerra entre 3 grupos de milicianos pelo controle de território está levando ainda mais terror para os moradores de Seropédica, no Rio de Janeiro. Ai, meu Deus do céu! Eu acho que para poder pensar a dimensão da violência, o melhor caminho é não olhar isoladamente, mas ao contrário, fazer uma análise mais contextual, percebendo, por exemplo, as influências políticas, as formas de articulação dessas instâncias de violência com setores que não são associados à violência, em termos práticos, por exemplo. Perceber como as instâncias que estão envolvidas com as milícias estão começando a ter pés, braços, pernas, mãos e cabeças, não só na polícia, mas também no judiciário, mas também nas câmaras, nas assembleias legislativas, ocupando bancos de mandatos, pessoas que foram eleitas, mas que têm um profundo alinhamento com as milícias, por exemplo, eventualmente com o narcotráfico também. Então, nós estamos falando de uma organização que já há bons anos vem conseguindo angariar lugares, fundos, recursos financeiros para se manter e também fazer com que ela seja hegemônica nessa dimensão de dar as cartas do poder. Essa projeção miliciana de controle territorial, de negócios, grana e de voto, que está sendo potencializada agora, esse ano, vira uma estrutura que todos, praticamente, do espectro político querem ter acesso para poder projetar-se politicamente. As eleições são municipais esse ano, mas elas vão projetar as eleições de 2026. Então a milícia ela passa a regular um monte de relações econômicas, territoriais, políticas, que são importantes na manutenção desses projetos de poder que tem aí hoje no Rio de Janeiro. E ela vai se imbricando nessas várias esferas. O caso Marielle revela muito bem isso. Você tem uma disputa por terra, como foi enunciado, mas a terra é apenas a porta de entrada. Você tem uma urbanização miliciana, controlada pela estrutura miliciana, com suporte dentro do Estado. Você tem tudo ali dentro daquela urbanização. E é por isso que hoje, no estado do Rio de Janeiro e também no Brasil, mas principalmente no estado do Rio de Janeiro, para a gente enfrentar a violência cotidiana propagada a partir de um tiroteio promovido pela milícia, a gente vai ter que ir fundo do próprio fundo. Ou seja, a gente vai ter que ver aonde já está enraizado o poder das milícias, o poder da articulação dessas milícias com aquelas instâncias que hoje a gente acha que são as instâncias legais. Elas continuam legais, mas muitas delas, quase todas elas, estão profundamente contaminadas. Então, eu não diria que é possível analisar um fenômeno de um ano para o outro, mas perceber o que significou nos últimos anos, por exemplo, a gente ter uma série de deputados, de vereadores, de governadores e de pessoas ocupando inclusive instâncias mais altas do poder que são associados em maior ou menor grau com a milícia. O que significa isso em termos de distribuição de poder e recursos também? Então, não por acaso a gente tem um Congresso extremamente conservador no Brasil hoje, 2024, que também, há pouco tempo atrás, apoiava explicitamente a milícia, dizendo que a milícia era uma solução para combater o narcotráfico, uma solução como um plano B, já que a polícia não seria suficientemente forte para isso. Então, quando a gente olha isso de maneira isolada, a gente vai ver só um fragmento da história, mas para entender o fenômeno da violência como um todo, a gente vai ter que olhar isso como uma espécie de fio de novelo mesmo. Você vai puxando e vai entendendo aos pouquinhos que não dá para olhar milícia sem olhar política, sem olhar polícia, sem olhar judiciário, sem olhar os parlamentares que nós elegemos no nosso país e também os governadores e até presidentes da República. Sem fazer esse olhar detido, cuidadoso, a gente só vai ter um quadro da história, um fotograma, não a paisagem completa.
troca de tiros entre dois criminosos acaba de deixar 2 crianças baleadas e um estudante morto. Foi uma tarde de terror em Seropédica. Funcionários de lojas precisaram se proteger dos tiros. O tiroteio aconteceu em plena luz do dia. Um estudante universitário morreu e 2 crianças ficaram feridas depois de serem atingidos por balas perdidas. Eu falei para ele assim, foi algo muito rápido. Falei assim, vamos ali na chocolateria antes que eu vou comprar um bombom. Foi só o tempo de ele virar a moto, parou em frente à chocolateria, eu desci da moto. Quando eu coloquei a mão na porta que eu entrei, eu escutei um barulho, mas ainda não identifiquei o que era. Aí eu perguntei a menina se tinha o bombom que eu queria, e ela falou que não tinha. Nesse momento eu olhei, já vi ele correndo. Aí eu perguntei o que estava acontecendo, ele falou assim, isso é tiro. E foi assim, e o barulho foi ficando mais intenso. Até então a gente não sabia o que estava acontecendo. No primeiro momento eu coloquei ele dentro da chocolateria como outras pessoas que entraram. E nós procuramos nos abrigar e nos proteger, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Fica tenso, você está andando dentro da cidade, tenso. Todo momento é tenso. Antes não tinha esse problema. Antes a gente andava calmo, tranquilo. Aqui, querendo ou não, que é uma cidade rural. Uma cidade rural, até mesmo para a universidade. A universidade já se diz, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Entendeu? E devido a esse tipo de como se fala, essa luta por poder, essa luta por tráfico, nem sei dizer o que é mais, qual é a luta. Aí as pessoas ficam nessa briga aí, só que nós, morador, estamos pagando pato. Fluminense, em regiões da periferia, a gente não naturalize o que aconteceu essa semana aqui em Seropédica e o que infelizmente acontece cotidianamente nas cidades da Baixada Fluminense. Infelizmente, o Bernardo não foi o primeiro e queríamos nós que fosse o último, né? Mas a gente sabe muito bem que não vai ser. Eu não sou daqui do Rio de Janeiro, eu sou de outra cidade. Então, para mim, sempre foi muito difícil se adaptar às coisas daqui do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, o sistema de violência da minha cidade é completamente do sistema de violência daqui. E é aquilo, quando você chega em outro lugar, você tem que saber, como andar em certos lugares e tal. Aqui, quando eu cheguei, eu me senti até um pouquinho mais livre, de certa forma. Só que é aquilo, são notícias corriqueiras, sabe? Do dia a dia, assim, que você vai vendo que realmente não é tão seguro quanto parece ser, porque a rural ela é até um lugar meio que isolado, às vezes, de Seropédica. Eu acho que o caso da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é um caso muito particular, porque ela fica situada na Baixada Fluminense, numa cidade pequena, que tem características de cidade do interior, né? Uma cidade rural, né? Agrária, as pessoas se conhecem, é uma cidade realmente que não tem uma característica de grande cidade da Baixada Fluminense. Mas ela abriga a maior universidade da Baixada Fluminense, uma das maiores do estado há 100 anos. Então, a rural ela fica nesse lugar ambíguo, né? Ela é dentro de Seropédica, mas ela não é Seropédica. Ela é, mas não é, né? Ela é no sentido literal, mas ela acaba ainda ficando de costas para a Seropédica, e isso é um dever de casa de todos nós que estamos na universidade hoje. A gente precisa fazer. A gente não pode usar o território de Seropédica sem ser Seropédica, né? A gente é também Seropédica. Então, acho que a dificuldade que a gente tem de associar uma coisa a outra, de se pensar também parte desse território, é muito flagrante e denuncia essa percepção de que nós somos aqui dentro de uma bolha. No dia eu estava trabalhando em Nova Iguaçu e eu tomei a decisão de simplesmente mudar a minha rota, porque eu estava indo justamente para Seropédica lá no supermercado. E é aquilo, é saber que isso podia ter acontecido comigo em qualquer momento. E principalmente naquele mesmo dia, naquele mesmo horário.
e que eu podia ter sido uma das vítimas ou a vítima daquela situação. E não é um sentimento, sabe, confortável, porque assim, eu saí de um lugar onde eu tinha um tipo de violência que me incomodava para poder mudar a minha vida, para poder transformar a minha realidade e vir para cá e se encontrar com essa realidade, que acaba sendo até às vezes mais triste do que a que eu já vivia, é tipo uma falta de esperança que vem ao mesmo tempo. Quando acontece o lamentável assassinato, né, do Bernardo, nosso aluno de biologia aqui da universidade, doeu profundamente na nossa comunidade e tem que doer mesmo, porque é um absurdo que um aluno não possa sair da universidade, comprar um lanche e seja alvejado de balas e morra em plena luz do dia. Isso aí é imperdoável, é um absurdo, sob nenhuma instância a gente deveria relativizar isso. Mas será que a gente pode relativizar alguma morte? Né? Alguma morte ela é menor ou maior? Né? Por que a morte do Bernardo é uma morte que nos mobiliza enquanto comunidade ruralina e uma morte de uma outra pessoa de Seropédica não nos mobilizou? Porque não é a primeira morte que acontece decorrente de confrontos de milícias em Seropédica. E por que a gente, enquanto universidade, não se posicionou, não se mobilizou, não cobrou das autoridades, não tentou criar redes de contato para que isso não mais acontecesse ou para buscar soluções, né? Então, o que essa história está nos trazendo enquanto desafio é pensar o que significa politicamente as mortes, né? Como é que a gente naturaliza umas e como é que a gente se choca diante de outras. E eu acho que a gente tem uma oportunidade triste, né? Triste, mas assim, ainda assim uma oportunidade de se repensar. Nenhuma morte deveria ser natural, nem a morte dos bandidos deveria ser natural. Os bandidos deveriam ser responsabilizados penal e legalmente, mas eles não deveriam ser executados. Eu penso assim porque eu sou do lado das pessoas que entendem que nenhuma morte é natural. É um sentimento bem ruim, assim, é bem desagradável mesmo. Porque, assim, eu já vivi muito com medo na minha vida e eu não quero continuar vivendo isso. Principalmente por querer uma realidade diferente para mim. Com isso, um aluno não deveria sentir isso, não deveria ter medo de ir até a universidade, uma cidade não deveria ficar refém de nenhum grupo miliciano ou de traficantes. Isso não deveria acontecer, mas acontece. Então, o que a gente faz diante disso? E aí, nessa reflexão, eu tentei fazer o que eu acho que eu sei fazer, né? Que é fazer as pontes, construir redes, né? Então, eu parei tudo que eu estava fazendo e falei, vamos botar a boca no trombone, vamos articular com as pessoas, porque eu me sinto, assim como os meus colegas, assim como os meus alunos, né? Isolados, né? Reclamando entre nós, sofrendo entre nós, tendo medo entre nós mesmos, né? O que eu vou fazer amanhã com os meus alunos? E se ninguém for? E se eu tiver medo de ir? Como é que eu posso ensinar para um aluno que está morrendo de medo de estar nessa universidade, que deveria ser o lugar da reflexão crítica, da criatividade, né, da formação para o mundo? Só que ele está com medo, aquele corpo não está ali bem, ele está acuado. Então, o que a gente faz? Não está certo isso, né? O que eu fiz? Eu tentei construir essas pontes, né, com os parlamentares do campo progressista, né? Eu me dei essa tarefa de articular, de fazer articulação com deputados estaduais e federais do campo progressista e essa ênfase no campo progressista, porque nesse momento a gente só pode contar com o que a gente tem certeza que não tem articulação com milicianos, e eu acho que isso é importante. E a gente conseguiu fazer uma mobilização muito importante, histórica na nossa universidade, que é reunir deputadas e deputados, né, num encontro com a comunidade acadêmica, com professores, com técnicos, com alunos, né, que puderam nos ouvir os representantes de cada uma dessas categorias e também pactuar conosco um compromisso maior de articular com as instâncias devidas como o governo federal, mobilizações que façam com que essa história que aconteceu, que vitimou o Bernardo, não se encerre aí, né? Não seja mais uma morte que a gente lamenta, mas que a partir dessa morte lamentável a gente possa construir outros caminhos para que a gente não passe mais por esse tipo de situação. Então a gente fez esse encontro, foram mais de 200 pessoas, todos os parlamentares do campo progressista ou foram ou mandaram representantes, a maioria foi, e a gente mobilizou isso em 3 dias. Foi lindo em termos de mobilização, triste em termos de sentimento, mas esperançoso em termos de futuro. E eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar, porque sofrer sozinho
é o que todo mundo pensa que é o caminho mais natural, né? A gente vai sentindo, vai se calejando e vai dando um jeito, vai se traumatizando, mas vai se improvisando no meio do caminho. Mas eu acho que, diante do maior sofrimento, o maior erro que a gente pode cometer é se isolar. A gente precisa de força para que a gente possa responder à altura desse desafio. Essa nossa luta é a derrota deles. Muito obrigado. Muito obrigada, Francisco. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais e os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília e que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo.